Amém. O tema, não sei se já tem pronto aí, é algo muito conhecido da gente, Deus colocou no meu coração para falar, mas o que me chamou a atenção foi um ponto específico sobre família. Como a nossa igreja, ela prega muito isso, nós temos falado muito sobre família, e nós temos vivido nos últimos tempos, nos últimos dias, a gente tem visto família, o seio familiar sendo atacado, com várias distorções, o que simboliza aí, de fato, uma verdadeira família. Nós vamos falar sobre a Arca de Noé. Nós temos visto e conhecemos a história quando Noé foi chamado por Deus para que ele pudesse construir uma arca, seria pela salvação da humanidade. Uma humanidade que já estava corrompida, uma humanidade que já havia o arrependimento de Deus ali, pelo fato deles, na época, já não estarem cultuando ao Deus, que é o único Deus verdadeiro, E Noé recebe a missão de construir a arca para que pudesse fazer dali a salvação da humanidade. E nós vimos que me gerou uma dúvida, eu fui perguntar, ninguém sabia responder, eu fui procurar saber e entender. Quem ajudou Noé a construir a arca? Da onde que veio uma ajuda para construir algo tão sobrenatural, algo tão grandioso para a época, de uma forma que não existia recursos, como a gente sabe que era limitado. Mas, lendo as Escrituras e vendo que se tratava de uma época onde Deus já tinha dado para ele a mensagem de que a humanidade, para aquele momento, já estava corrompida, logo me veio como que eu posso dizer, aquele estrago, no meu coração, e Deus me falou: quem que ajudou a construir? A família. Eu não vejo outra razão pelo qual seria outras pessoas, se o próprio Deus ali já falava que a humanidade estava corrompida. Então, quem que ajudou Noé a construir a arca? A família. Vamos ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 7 até o 14. Bem, acharam? Gênesis 6, capítulo 7 ao 14. Amém? Vou começar a ler aqui. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. Contudo, Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os teus contemporâneos, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porventura, diante de Deus, encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu que, a ponto da perversão, havia chegado toda a humanidade com as suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniço, e a calafetarás de betume por dentro e por fora. Vamos agora no capítulo 18 aqui. Mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua esposa
e as mulheres de teus filhos contigo. Antes de Deus construir algo, antes de nós construirmos algo para Deus, nós temos que permitir que Deus construa algo em nós primeiro. Nós temos que gerar esse desejo, essa busca. Aqui, quando Deus fala que Noé era um homem justo e íntegro, por quê? Ele vivia uma época onde, aqui já diz, Deus fala que toda a humanidade já era corrompida, só que ele vivia nessa mesma sociedade. Uma sociedade que não buscava mais a Deus, que sabia, conhecia dos princípios, mas que se disturbaram, não procuravam mais, não faziam os cultos, não tinham uma busca verdadeira. Mas mesmo assim, Noé, vivendo no meio de tudo isso, em momento algum ele se corrompeu. Ele andou nos caminhos, como Deus mesmo declarou ali, ele era íntegro. Então, qual que é a diferença para os dias de hoje? Se a gente for procurar alguma relação, nós temos vivido dias cada vez mais aí, onde, se você for ver, o Evangelho literalmente está banalizado. Quantos vídeos a gente vê circulando por aí, em países onde, quando você vai ler a palavra, você vai pregar a palavra, as pessoas são açoitadas, são perseguidas, muitas vezes perdem as suas próprias vidas. Então, viver numa sociedade onde você não se contamina, você já começa a ser grande aos olhos de Deus, não se contaminando por isso. E é difícil nos dias de hoje, com tantas coisas acontecendo, mídia, com tudo que a gente vê hoje, você andar no caminho. Não é fácil, nunca foi. O próprio Jesus falou isso, que não seria fácil, mas tens bom ânimo, porque eu venci, assim como nós também venceremos. Amém? A índole daquela humanidade na época não era diferente dos dias de hoje, como bem dito. Só que o que nós temos que fazer? Quais são as ferramentas que nós temos de orar, jejuar, buscar, confiar e ter como igreja esse mesmo símbolo de família, de entender que quando a gente precisa um do outro, a nossa busca é dentro da igreja, é buscar essa relação familiar dentro da igreja, porque Deus ele nos permite termos a graça ainda temos essa graça, ainda temos como buscar, antes que tudo se feche, antes que tudo aconteça de uma forma que a gente não tenha mais as portas das igrejas abertas. Como a gente sabe que os fins dos tempos estão próximos, os próprios ímpios têm declarado isso. E muitas vezes nós temos a oportunidade de vir à igreja, de estar à igreja. Eu falo isso por mim mesmo. Porque muitas vezes a palavra, quando ela vem para nós, quando ela chega ao nosso coração, primeiro ela confronta a gente mesmo. Hoje nós conseguimos buscar a igreja, hoje as portas da igreja estão abertas, mas poucas pessoas têm interesse de vir buscar. Então Noé, quando Deus declara para ele que ele faça a arca, que ele coloque a sua família, ele já é um vencedor a partir dali. Por quê? Porque ele conseguiu salvar a sua família. Quantos de nós temos buscado pela nossa família? Quantos de nós temos chamado, temos convidado? Eu vou, depois eu vou, qualquer dia eu vou. Não é o dia, hoje não é o dia. Quando que é o dia? Quando for tarde? Quando a gente não conseguir mais buscar esse Deus, quando a gente não conseguir mais adentrar dentro de uma igreja ou encontrar uma porta de uma igreja aberta? Então assim, é triste quando a gente faz esse convite, quando a gente entende que todos nós queríamos que os nossos entes queridos tivessem esse mesmo compartilhassem desse mesmo Deus, que a gente pudesse colocar dentro da nossa arca todos aqueles que a gente ama. Mas infelizmente é um trabalhar que não é nosso,
não é na força do nosso braço, é no tempo de Deus. Mas o que eu posso fazer por isso? Orar, continuar orando, continuar jejuando, buscar, que através da busca, através do espelho do que somos para o mundo lá fora, a gente consegue dentro da nossa casa fazer com que essa busca ela venha acontecer por ser espelho, por ser referência. Eu tenho um exemplo claro disso, é até sobre o meu irmão. Eu era um cara que eu bebia muito quando eu estava no mundo. Vivia aí nos pagodes da vida, fazendo meus sambas, bebia demais. E quando eu vim para a igreja, quando eu consegui, através da minha esposa, quando nós nos rendemos, nós entendemos esse chamado, eu larguei todos os vícios. Ficou muito claro e muito bacana, assim, através do exemplo daquilo que eu estava falando. Meu irmão, hoje ele não está na igreja, mas eu creio em nome de Jesus e o Espírito Santo já está trabalhando para isso. Ele simplesmente do nada, ele vê do nada não, né? A gente hoje entende que é o trabalhar de Deus. Como eu bebia muito, nós sempre fazíamos nossas festas, nosso churrasco em casa, aquela coisa familiar, e ele falava para mim: você se importa se eu levar minha cervejinha? Eu falei: cara, não importo não. Mas por que eu não me importava? Porque para mim valia mais a presença dele ali comigo. Porque eu sabendo que ele estava ali comigo, ele não estaria em outro lugar no mundo. Então eu orava para aquilo, para que o Senhor mudasse isso aí. E não era eu. Para a honra e glória do Senhor, eu não sei há quanto tempo tem que esse camarada ele não bebe mais. Hoje mesmo nós fizemos um almoço em casa, minha mãe está aqui, bem, glória a Deus por isso, e todo mundo confraternizando, brincando, conversando. Quantos finais de ano nós temos passado junto, e nunca mais meu irmão colocou uma gota de álcool na boca. Então eu sou grato por isso. Por quê? É um exemplo, é um legado, é um exemplo que a gente tem que deixar para os nossos filhos. A própria palavra fala, né? Ensina os teus filhos no caminho que devem andar, para que na velhice ele possa se lembrar. Então assim, é um cara que é praticamente um filho, porque perdemos o pai muito cedo. E ver que ele entende, que ele encontra essa referência, como ele já declarou várias vezes para mim é gratificante. Porque é através do exemplo que a gente coloca dentro da nossa família, talvez a gente consiga, aí, por intermédio do Espírito Santo, fazer com que eles compartilhem dessa mesma fé, compartilhem desse mesmo Deus. E é isso que a gente espera. Então, assim, dentro da minha arca hoje, que é a minha família, eu deixo aí uma reflexão. Quem você tem colocado para dentro da sua arca? Como que você tem cuidado da sua arca? Quem que é a minha arca? Minha arca é a minha casa. Um pedacinho da minha casa é a minha arca. Como que eu tenho cuidado dela? Como que eu tenho entendido o que Deus quer para mim, para minha vida? Quanto que eu não fugi disso daqui, de estar aqui em cima no culto hoje, pregando, falando de Deus? Por quê? Pode parecer que não, mas eu sou um cara tímido. Mas por quê? Você falar para o mundo lá fora é uma coisa, mas você falar da palavra de Deus, o temor que você tem que ter é muito grande, porque você está falando com vidas. Um dia eu fui impactado através de uma pregação, quando eu estava sentado aí, e eu via muito o pastor falando: um dia você vai estar lá. Não, eu não, isso não é para mim. Então, o que eu tenho colocado para dentro da minha arca? Como que eu tenho feito isso? Se eu não entender o real propósito daquilo que eu fui chamado, por que eu vou ficar sendo só um espectador, sendo que Deus me chamou
assim como Ele chamou a Noé, para que Ele pudesse salvar ali a humanidade, para que a salvação da humanidade partisse daquilo, da obediência, de obedecer. Então, quantas vezes nós temos sido, como se dizer, omisso ou não, mas fugido daquilo que Deus tem para a gente? Quantas vezes Deus tem falado no meu e no seu coração e você não tem dado ouvido ao que Ele realmente tem te chamado? Não é dúvida não, é isso mesmo, é Deus que está falando contigo. Deus tem falado fortemente no coração de muitos e a gente não tem dado ouvidos porque a gente acha que é só força da imaginação. Irmãos, eu também por muito tempo achava isso, até entender que era Deus chamando a gente para poder cumprir aquilo que Ele nos chamou. Deus, Ele falou apenas 2 vezes com Noé, é o que relata na Bíblia. Quando Ele deu a ordem para que ele pudesse construir a arca, e quando Ele falou que o que Ele colocaria ali dentro, dos animais. É pouco? Pode ter sido, para muitos, mas o suficiente para ele entender qual propósito Deus tem chamado ele. Então não é a quantidade do que Deus fala comigo, o que Ele fala com você, mas é a qualidade daquele tempo que nós temos tido com Ele. É a qualidade do tempo de a gente abrir os nossos ouvidos e ter o entendimento do que Ele tem para mim, do que Ele tem para você. Então a gente precisa entender, e a gente precisa destapar os nossos ouvidos para a gente buscar esse entendimento, essa sensibilidade que a gente só vai encontrar através do jejum, através da oração, através da buscar sem cessar. Como diz o Louvão, buscar sem cessar até que Ele veio. Então, enquanto Ele não vier, a nossa busca é constante. Amém? Segundo, eu coloquei aqui 4 tópicos, Quem você tem trazido para a sua arca? Essa pergunta, baseada no que eu tinha falado anteriormente, minha casa é um pedacinho da arca. Então, ali Deus deu uma ordem para ele, para que ele pudesse colocar, ficou bem claro. Mas e você? E eu? Quem que a gente tem trazido para dentro da nossa arca? Quem você tem colocado dentro da tua casa? Uma vez eu vi uma pregação sobre assentar à mesa. Assentar à mesa é algo que tem intimidade, Para alguém assentar à mesa, para alguém estar, os 12 mesmo, quando houve a ceia, foi chamado para sentar à mesa. Não foi qualquer um. Jesus não colocou qualquer um, não chamou qualquer um. Então, quem você tem trazido para a sua arca? Quem você tem deixado influenciar sobre a sua vida ou sobre a sua casa? Porque aquilo ou aqueles que a gente coloca dentro da nossa casa, muitas vezes pode trazer, não digo desgraça, mas pode trazer algo que vem a inveja junto, você não está tão preparado, você não está tão fortalecido na fé, e aí você vai se deixar levar, se deixar ouvir muitas vezes pela voz daquele que vai te influenciar, onde a gente fala, não, eu sou forte, eu vou vencer. Só que muitas vezes quando a gente está afastado dos caminhos, e a gente não tem força para retornar, ou a gente não tem força para permanecer, muitas das pessoas que a gente coloca dentro da nossa casa, o inimigo vai usar para que possa fazer o quê? Minar você, ou eu, para quem está a igreja. Ou a pessoa chega bem na hora que você está saindo para vir para o culto. Eu vou para o culto, mas para que você vai para o culto? De novo? Hoje? Vamos ali. Esse negócio de vamos ali, muitas vezes, se você não estiver fortalecido, você vai, eu vou. Por quê? Porque estamos fracos. E aí a gente deixa de cuidar da nossa arca, que é a nossa casa, é a nossa família, e deixa sempre influenciar pelas pessoas do mundo. E isso pode afetar quem? A minha família. Porque esse vamos ali
de um amigo ou de uma amiga, muitas vezes vai ser para quê? Vai ser para o mundo, vai ser para um barzinho, vai ser para uma balada. Quem que vai ser afetado diretamente por isso daí? As nossas famílias. Muitas vezes a gente tem compartilhado de ideias, de sonhos, de projetos com pessoas que não fazem parte da nossa arca. Lembra que eu falei? A arca é minha família. Então eu tenho que compartilhar os meus sonhos com quem? Com a minha esposa. A gente tem que testificar depois o testemunho, a fé, aqui, para a comunidade, para a igreja, para a gente poder testificar a fé do outro. Mas os sonhos, os projetos que eu tenho dentro da minha casa, para quem que eu tenho que falar? Para a minha família. Porque quem que vai ser impactada através disso? Diretamente ou indiretamente são eles. Porque depois esses sonhos não dão certo, esses projetos não dão certo, e aí as pessoas ficam falando, cobrando, porque elas se sentem no direito. Você compartilhou dos sonhos, compartilhou das ideias, mas aí aquele negócio que você estava começando deu certo? Não, não deu. Poxa, que chato, hein? Mas esse que chato, como que foi? Será que ela estava torcendo pela sua vitória ou pela sua derrota? Então assim, o que a gente tem que tomar cuidado? Com quem que eu tenho compartilhado os meus planos, os meus sonhos e as minhas ideias? Primeiramente apresentá-los a Deus e perguntar para o Senhor: Senhor, é disso? É isso que eu estou falando? Isso faz parte dos planos, dos projetos que o Senhor tem para mim? Hoje é domingo. No começo dessa semana eu fui demitido da empresa, como eu falei para o pastor, né? Eu já estava quase 5 anos na empresa e essa porta fechou. Mas eu já estava preparado para isso. Na verdade, nós já vínhamos conversando entre nós, uma operação que fazia parte, mas acabou, literalmente perdemos muitos clientes, e eu fui demitido. Não só eu, nós somos 9 pessoas demitidas nesse dia. Então assim, é uma porta que se fechou, mas eu creio em nome de Jesus que Ele vai abrir uma janela a qual eu serei espectador das vitórias que Ele tem para a minha vida. A porta da arca, quando ela se fecha naquele momento, Noé não tem interferência nenhuma. Por quê? Porque quem fechou foi Deus. Quem foi que abriu? Foi Deus. Então se Ele abriu, só Ele tem permissão para fechar. Da mesma forma foi como eu entrei nessa empresa. Entrei no meio da pandemia. Eu entrei num dia, 3 dias depois deram aquele... Foi o nome lá que fechou tudo? Esse negócio aí, como que é o nome? Lockdown. Exatamente. E aí eu e a Neuza falei, 3 dias de empresa, vai sair mais barato a minha rescisão do que um cara que tem 10 anos. Pensei, agora já era. Mas não, irmãos, para a honra e glória do Senhor, essa porta fechou agora. Mas por quê? Era o tempo que Deus tinha. Então se foi Ele que abriu, só Ele tinha permissão para fechar. Então, quando eu fui mandado embora, a gente conversando, eu conversando com a Deus, conversando com a minha esposa, eu falei, cara, e aí, como é que você está? Eu estou bem. Como é que você está? Bem sendo demitido. Eu falei, é o que tinha que ser. Foi Deus. Não é quando a porta da arca foi fechada, ele contemplava através de uma janela o quê? Um caos. Mas por quê? Porque lá na frente Deus daria a vitória para ele. Então por que vai ser diferente na minha vida? Se eu estou tendo tempo de poder estar aqui hoje, se eu estou tendo tempo de poder estudar da palavra, se eu estou tendo tempo de desfrutar um pouco mais com a minha família, com os meus filhos, com a minha mãe, por que eu vou reclamar? Eu tenho saúde, eu tenho um Deus que cuida de mim, e eu creio em nome de Jesus que Ele não vai deixar faltar nada na minha casa. Então, por que eu vou me preocupar? A arca, quando a porta se fechou, a Bíblia não fala que ela tinha direção, que ela tinha um leme, que ela tinha um timão, ela não tinha. Quem que era a direção da arca? Quem que dava a direção da arca? Era o próprio Deus. Então a direção da minha vida, a direção da minha casa, a minha arca, está nas mãos dele. Então a minha confiança que eu tenho que ter é nele. É um Deus que cuida de mim, é um Deus que Ele vai
eu tenho certeza, em nome de Jesus. Ele vai abrir outra janela, Ele vai abrir outra porta, que só Ele vai poder fechar. É um tempo que é necessário, né? É um tempo que eu tenho certeza que tenho falado fortemente ao meu coração para me acalmar. É o que eu tenho feito. Mas como que a gente se acalma no meio de um dilúvio, no meio de uma turbulência? É na dependência naquele Deus que eu creio e que eu sirvo. Amém? Como terceiro tópico, salvação da família. A arca aqui no contexto, a gente vê que ela simboliza a salvação da humanidade, né? Só que também a gente entende que é a salvação da nossa família, como eu falei. E aí eu queria voltar um pouco aqui, Gênesis 5, 28 e 29. Dá para colocar aí, Cris? Gênesis 5, 28 e 29. Eu vou ler aqui no telão, está mais fácil. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. A quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, se a arca simboliza a salvação da humanidade, e como eu tenho falado aqui, que também correlacionado com a família, aí eu trago uma pergunta e uma reflexão para a gente. Nesse momento, Lameque, ele profetiza sobre a vida de Noé. O que você tem profetizado para a vida dos seus filhos? O que nós temos profetizado para a nossa família? Será que, se Lameque não tivesse profetizado isso sobre a vida de Noé, Noé aqui no capítulo 9, como Deus fala, Noé era um homem justo e íntegro, ele teria sido? Então, qual que é a relação sobre isso? Ele profetizou sobre a vida dele. Lameque profetizou sobre a vida de Noé. Então, nós temos que profetizar sobre a vida dos nossos filhos, nós temos que profetizar sobre a vida da nossa família, para que eles venham ser bênção. Como que eu posso querer alguma coisa, como dito da palavra, a boca que amaldiçoa, abençoa, se a gente tem falado muitas vezes coisas que a palavra que sai, ela não volta mais. Então a gente tem que saber refrear a língua, a gente tem que saber refrear, muitas vezes no calor da situação, o que nós estamos falando. Porque a salvação da minha família, ela depende de mim, como foi bem dito aqui, como tem falado. Então, se essa salvação depende de mim, depende de você, a gente tem que buscar por ela. Amém? Vamos para o quarto aqui. Betume, revestimento do Senhor. Todo mundo sabe o que é betume? Eu não sabia. Só via falar betume, e até falei assim, vou procurar o que é, né? Agora eu descobri. Trazendo para os dias de hoje, é o bendito do piche do asfalto aí, que a gente costuma aí passar por cima todo dia. E aí, Noé, Deus dá uma ordem para Noé, né? Vou voltar aqui na palavra aqui. Gênesis 6,14. Fazer uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniço e a calafetarás com betume por dentro e por fora. E aí eu quero trazer uma reflexão daqui. Por que por dentro e por fora? Betumar.
calafetarás, forrar, vedar, blindar com betume. Então, o que eu tenho que blindar primeiro? A minha arca, a minha casa, a minha família, a mim mesmo. Para quê? Para que a gente possa sair no mundo lá fora e estar preparado para enfrentar tudo e a todos aqueles. Porque, como diz a palavra, o mundo jaz o maligno. Para que eu possa buscar uma vida que está perdida lá fora, eu preciso primeiro me blindar. Para quê? Para também não ser contaminado, para não cair. Então, como que eu posso fazer isso daí? Buscando, né? Porque quando a gente não se prepara, quando a gente não usa daquilo que está em Efésios 6, quando a gente não usa o capacete, quando a gente não usa da espada, enfim, quando a gente não se prepara para buscar aquele que está lá fora, às vezes nós somos confrontados pelo inimigo. E aí ele vai querer fazer o quê? Acusar. Mas quem era você? Quantas vezes aconteceu comigo? Primeira vez que eu fui pregar em Rio Grande da Serra, eu até falei para o pastor William, eu falei, cara, a minha vontade era descer do púlpito lá e sair correndo, não voltar nunca mais. Por quê? Porque em todo momento o inimigo ele colocava na minha cabeça, ali na minha mente, tentando falar, quem era você? Quem é você para estar aí? Quem é você para estar falando? Então, quantas vezes o nosso passado, ele vem bater a porta? Quantas vezes o inimigo, ele tem tentado paralisar qualquer um de nós, paralisar aquilo que Deus chamou a gente, através de quê? De acusação. Porque é através da acusação que ele vai conseguir não, está repreendido, em nome de Jesus. Ele vai tentar fazer refrear a gente, né? Ou quem era você? Você fazia e acontecia, e aí? Por que você está falando disso agora? Então, primeiro eu tenho que ter um revestimento interno. Primeiro eu preciso, como foi dito aqui no começo, antes de construir algo para Deus, preciso permitir que Ele construa algo em mim. Então eu preciso primeiro me blindar, eu preciso primeiro que esse betume seja um revestimento interno sobre a minha vida, para que eu possa buscar pela minha família, para que eu possa ser ali o sacerdote dentro da minha casa, porque a nossa casa é o nosso primeiro ministério. Se a minha casa estiver bem, o resto a gente corre atrás. Se a minha casa tiver tudo ok, tiver todo mundo bem, se não estiver bem, Senhor, cuida, porque é do Senhor. Então, o que eu tenho que entender disso daí? Betume, revestimento do Senhor. Eu preciso me revestir. Quem tem que buscar pela minha casa sou eu. Se a minha casa ela tem alguma coisa que está acontecendo que não está errado, algo que está errado, eu preciso encontrar esse algo que está errado. Quem tem que consertar sou eu. Depois eu arrumo aquela torneira lá, viu, Lúcio? E aí, porque senão ela vai começar a fazer a lista de coisas ali, a torneira para arrumar, um monte de coisa para fazer. Então, deixa eu pra lá. Mas eu preciso buscar essas coisas. Porque quem tem que arrumar? Sou eu. Porque muitas vezes nós temos visto, e eu tenho ouvido, às vezes o menino que trabalhava comigo, chegava e falava, cara, quem é o homem da casa? É você ou a sua mulher? Então, a gente tem acontecido de alguns valores se inverter, onde a mulher toma posição, toma frente de fazer as coisas. Por quê? Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa tem de errado. Então quem tem que buscar essa sabedoria de entender o que eu tenho que fazer sou eu. Então quem tem que buscar o revestimento para minha casa, para blindar meu casamento, para blindar a minha família, quem que precisa estar à frente da guerra ali sou eu. Então eis-me aqui, Senhor. Então eu preciso me revestir para que a minha família possa estar revestida. Amém? A arca, para a sua época, ali era um projeto grandioso, né? Mas para você ver, sem recurso nenhum. Então o Titanic, com todo o recurso da época, afundou. Mas eu queria deixar algo claro aqui, algo muito importante que Deus tem falado para mim, acerca até disso que aconteceu comigo, sobre esse desemprego.
e entender o seguinte: quando o projeto é de Deus, ele não afunda. Quem entregou aquele projeto na mão de Noé não foi o homem, foi o próprio Deus. O próprio Deus chamou Noé pela sua integridade, pela sua fidelidade, entregou um projeto para ele, a qual ele não tinha nenhuma estrutura, a qual ele não tinha nenhum recurso. A Bíblia vai falar alguma coisa disso, que ele demorou aí cerca de mais de 100 anos para poder construir esse projeto. Então por que muitas vezes o projeto que sou eu, a gente tem tido pressa de construir da noite para o dia? Toda construção a gente sabe que ela é demorada. Então nós somos uma construção em todo momento. Só que eu tenho que me permitir ser construído por Deus. Eu tenho que permitir que essa construção ela seja de tijolo por tijolo. A construção da arca também não foi diferente. E um projeto dado por Deus, que é a minha vida, que é a sua vida, como bem dito ali, como Jeremias fala que ele já foi escolhido no ventre da mãe dele, e eu e você também não foi diferente. Ele reservou esse tempo para a gente estar junto, para a gente estar aqui ouvindo, falando da palavra, compartilhando, professando da mesma fé. Então eu e você, nós somos um projeto de Deus. Se você tem alguma preocupação, se você tem alguma coisa, eis que o projeto de Deus sobre a sua vida, ele não afunda, e ele não vai afundar, porque Deus ele tem coisas grandiosas para a minha vida e para a sua vida. E assim como Noé, naquela época que vivia de um mundo corrompido, não diferente dos dias de hoje, ele foi a diferença. Então que a gente possa ser a diferença aonde quer que a gente esteja. Porque dentro da igreja é fácil, mas e lá fora? Lá fora a gente tem que ser como Noé, não se deixar se corromper, não se deixar se esvair pelaquilo que Deus tem para mim e para você. Como o próprio ministério fala que é modelo celular, que essa célula, que é a própria palavra, ela possa se multiplicar lá fora também. Que a gente se permita todos os dias ser construído, todos os dias a gente se permita ser lapidado, porque muitas vezes quando a gente lê a palavra ou quando alguém prega alguma coisa, fala isso não é para mim, isso não serve para mim. Mas aí é onde a gente é confrontado, porque alguma coisa a gente sempre tem para mudar, alguma coisa a gente sempre tem para melhorar, porque Deus é um Deus zeloso, Ele cuida da gente em todo momento, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da nossa casa, da nossa família. A arca, apesar de não ter um leme, apesar de não ter um volante ali, uma direção, não sei como é que chama, um timão, alguma coisa, a direção era de Deus. Então a minha vida e a sua vida, a direção é dele. Para onde eu irei? Não sei, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem algo grandioso para a minha vida. E esse tempo é um tempo de preparação. Quando o pastor mandou um áudio para mim, mandou uma mensagem essa semana, né? Eu, pastor, estou em paz. Por quê? Como bem dito, somos um projeto dele, a direção da minha arca está na mão dele, e eu creio que tudo mais ele fará. Então, vamos viver o sobrenatural de Deus, e eu creio que grandes coisas ele tem para a minha vida, assim como ele tem para a minha, para a sua, porque Deus, ele vai cuidar de cada detalhe. Amém? Irmãos, quero agradecer a oportunidade, quero agradecer pelo tempo de vocês, por tudo que Deus tem feito na minha vida, por mais essa batalha, por mais essa luta que a gente tem passado, tem tido. E muitas vezes eu tenho ouvido o inimigo gritando para parar, para desistir. Quantas vezes eu tenho deixado, às vezes, de vir para a igreja? Por quê? Porque a
gente é carne, a gente é falho. Deus tem cada vez mais gritado e o Espírito Santo tem lutado e tem conseguido vencer essa guerra. Graças a Deus, o Espírito Santo ele tem falado grandemente e tem me chamado acerca daquilo a qual ele me chamou. Quer estar dentro da casa dele, quer levar a palavra dele, seja aqui, seja em qualquer lugar. Com a perda do meu trabalho, eu tenho feito aplicativo aí, feito Uber. E é engraçado que eu pego pessoas, muitas vezes, quando as pessoas começam a falar alguma coisa, elas logo lá falam: "O senhor é da igreja?" Eu falei: "Sim, eu sou da igreja." E recentemente, uma senhora entrou no carro, ela não tinha parte do cabelo. E eu comecei a conversar com ela, comecei a falar de Deus para ela. Ela falou que ela estava passando por um problema de câncer. Ela estava fazendo um tratamento de câncer. Ali já ficou chocado para mim, porque não tem como. Você entra uma pessoa, você vê que está faltando alguma coisa, né? Então você já se choca, mas você tenta manter a postura. Só que o que mais me chocou ali foi quando ela começou a falar sobre a vida dela, quando ela perguntou para mim: "O senhor é um homem de Deus, né?" Eu falei: "Amém, glória a Deus por isso." Porque você ser reconhecido por ser um homem de Deus não tem nada mais gratificante. Porque aí a gente vai na palavra, a gente vê que o que Paulo fala, que nós temos que ser cartas vivas, está sendo cumprido. E quando ela foi descer do carro, antes de fechar a porta, ela voltou para dentro do carro e falou para mim: "O senhor pode orar por mim?" Ali eu segurei, tentei me conter, porque eu falei: "Meu Deus." Então assim, o que eu quero dizer com isso? Onde eu quero chegar? Não importa onde eu esteja, não importa onde qualquer um de nós esteja, mas que a gente possa sempre levar a palavra de Deus. Porque as nossas vidas, elas vão estar pautadas no quê? Naquilo que Deus tem para mim e para você. Então assim, eu só quero agradecer, eu só tenho que agradecer a pastora, pastor Milton, pastora Débora, pastor Daniel, pastor Diário, pela confiança, por nunca ter desistido de nós. Eu agradeço grandemente a todos aqueles que puderam, ao longo desse tempo, conhecer um pouco da nossa caminhada, Luciano e Nalva. Então, gente, obrigado por tudo, de coração. Eu vou fazer uma oração antes, mas... Boa noite, paz. Eu primeiro estou orgulhosa de você, amor. É a pastora. Tem muitos aqui que não conhecem a gente veio de um lar destruído, um casamento fracassado, mas só tenho que agradecer a pastora, primeiramente a Deus, pelo que ela fez pelo nosso casamento. Gente, não desista, porque eu cheguei a ponto de praticamente desistir, de abandonar, de não querer mais, mas pela honra e glória do Senhor, a Igreja Redenção foi que nos abraçou, que nos ajudou em tudo. A restauração do nosso casamento, da minha família, do meu lar. Então, só tenho que agradecer a Deus e a redenção. E outra coisa muito importante que a gente passou, acho que não sei se fazem ainda, foi a Família Feliz. Que é onde eles iam todos domingos no nosso lar, e a gente não era da igreja, a gente recebeu esse convite e acabou aceitando. Foi onde o nosso casamento foi restaurado. Onde a pastora ministrou, as pessoas que estavam ao redor também, ia todo domingo ministrar na nossa casa para falar sobre família e casamento. Então assim, quem olha hoje eu e o Kleber, nossa, então aí não, mas a gente passou por um processo muito difícil, é um lar destruído, é um lar que só tinha palavrão, que tinha briga, e pela honra e glória do Senhor, hoje a gente... agradecer, porque cada vez mais a gente está com a pastora. Obrigada, tá, pastora? Por nunca ter desistido da gente. Eu tenho que agradecer. Então, assim, nada disso é diferente daquilo que foi falado. Um pedacinho da arca é a minha casa. Então, quando Noé recebeu esse chamado, quando Noé recebeu essa missão, quando Deus dá a ordem para ele, a ordem era para quê? Salvar a humanidade. Mas para que ele pudesse salvar também a sua família.
Então, quando a porta da minha casa ela foi aberta para o projeto Família Feliz, que foi o que minha esposa falou, foi o cumprimento daquilo que Deus já tinha começado a fazer na minha casa, na minha vida. E a gente não sabia. A gente sabe o dia de amanhã? A gente sabe aquilo que Deus tem para nós, os nossos projetos? A gente não sabe. Mas o que a gente tem que fazer? Obedecer. É obediência. É através do cumprimento da obediência que as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Então, esse obedecer do eis-me aqui, cada vez mais ele se cumprirá nas nossas vidas. Cada vez mais a gente vai colher frutos das nossas vitórias através da nossa obediência, através daquilo que Deus tem para mim, através daquilo que Deus tem para minha família, para minha esposa. Então, como ela falou, nós chegamos a nos separar. Eu cheguei a ir embora de casa. E se, olha o bendito do e se nós tivéssemos dado voz ao inimigo? Não seria um projeto feliz como o próprio projeto fala? Eu não teria conseguido a salvação da minha família. Eu não teria... hoje nós temos literalmente a nossa família dentro do ministério. Eu aqui, a minha esposa, a Duda faz parte do ministério de dança, ela dança. Então, assim, eu só tenho que agradecer a redenção, aos nossos pastores, à nossa liderança e aos irmãos que também nos ajudaram, foram fundamental nas nossas lutas e compartilharam um pouco dessa história. Amém? Então, só tenho que agradecer. Vamos orar? Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por nunca ter desistido de nós. Todo momento, Senhor, todo momento, enquanto a gente não dava ouvido acerca daquilo que o Senhor tinha para a gente, vivíamos num lugar, numa casa onde havia muitas brigas, havia destruição. Mas para a honra e a glória do Senhor, o Teu Espírito Santo habita sobre aquele lugar, Jesus, assim também como na Tua igreja, como na casa de cada um que aqui presente estão, Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor possa visitar os lares, que o Senhor possa visitar a comunidade, que o Senhor possa visitar esse bairro, a cidade, Jesus. E que da mesma forma como nós fomos alcançados, Pai, nós possamos, através do nosso testemunho, através da nossa obediência, através dos nossos irmãos que estão aqui, Pai, a gente possa alcançar vidas lá fora da mesma forma como nós fomos alcançados. Jesus, que o Senhor cada vez mais venha nos dar a direção acerca daquilo que o Senhor tem de cumprir na nossa vida, assim como na Tua igreja, na Tua casa, Jesus. Fala, Senhor Deus, a cada coração que aqui dentro está, que o Senhor possa destapar os ouvidos, que o Senhor possa tirar as escamas dos olhos para que possa enxergar e ouvir o sobrenatural daquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós temos dado ouvido acerca daquilo que está no mundo e não temos ouvido, Pai, ou temos tido dúvida daquilo que o Senhor tem falado para nós. Mas que essa dúvida venha cair por terra, venhamos assumir o controle da nossa vida através dos Teus caminhos, dos Teus propósitos. Que essa entrega venha a ser, Pai, genuína, venha a ser uma entrega verdadeira, que venha a ser uma entrega na qual a gente deu há um tempo atrás, quando recebemos o Teu chamado. Essa entrega, ela venha a ser constante, ela venha a ser diária, Pai. E eu te peço, em nome de Jesus, cuida dos nossos, Pai. Busca eles através da salvação, assim como nós fomos, e que possamos testificar amanhã, Pai, através de testemunhos, que vidas foram alcançadas, conseguimos, através das nossas orações, através das intercessões, buscar aquele ente querido que nós temos orado tanto, Jesus, mas que não é pela força do meu braço, não é pelo meu querer, não é a minha vontade, Pai, mas é o Teu tempo, é o tempo de tratamento que o Senhor tem com ele, que o Senhor tem com ela. Eu não sei quem é a pessoa, mas eu sei que o tempo dela chegará, a qual nós compartilharemos dessa mesma vitória.
e todos nós se alegraremos, Pai. Só não permita que nós desistimos no meio do caminho, Jesus. Continua conosco, Pai. Continua nos dando força. Continua nos sustentando, porque sabemos o quão difícil tem sido caminhar nos dias de hoje. Mas assim como Noé foi naquele tempo, onde uma humanidade era totalmente fracassada, corrompida, Pai. Nós viemos nesse dia, nesta noite, Pai, pedir que o Senhor revista a nossa vida, que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos, e que cada vez mais possamos buscar a Ti, desse anseio de caminhar cada vez mais, cumprindo os Teus caminhos, cumprindo os Teus propósitos para as nossas vidas, Jesus. Que a gente possa sair da cadeira de espectador e que a gente possa assumir o controle daquilo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos entregado, mas que o controle das nossas vidas estejam nas Tuas mãos, porque é isso que desejamos, é isso que queremos estar contigo, Pai, quando a Tua igreja for arrebatada, quando pudermos viver da Tua glória, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que não venha faltar o alimento nas nossas mesas, que não venha faltar a nossa saúde, que o Senhor cada vez mais possa derramar das Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, e que o nosso cumprimento do ID, cada vez mais ele venha se aflorar, ele venha crescer nas nossas vidas, que nenhum possa se sentir pequeno, que nenhum possa se sentir inferior, Pai, porque a Tua grandeza era maior sobre a nossa vida do que nós mesmos. Que o meu eu venha sempre diminuir, para que o Teu eu possa crescer e se prevalecer em cada um de nós. Pai, nos leva para casa, debaixo da Tua unção, debaixo da Tua proteção, que possamos ter uma noite abençoada, um início de semana abençoado na Tua presença. Que o Teu amor possa cuidar de nós, assim como nós desejamos que cada vez mais possamos estar contigo, devido à Tua glória. Eu te peço, em nome de Jesus, fica conosco, Espírito Santo, fica conosco. Como Moisés disse, Pai, só me permita ir a qualquer lugar se a Tua presença estiver comigo. Se a Tua presença não estiver, não me permita ir a lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Para honra e a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Amém.